Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais uma edição do Caru Notícias. Acompanhe na edição de hoje como o vírus da Covid-19 atinge o seu corpo. 3 casos confirmados do novo coronavírus em São João do Caru. Acompanhe nesta edição como estão os pacientes. Aulas na rede pública e privada em São João do Caru seguem sem previsão de retorno. Primeiro paciente recuperado do novo coronavírus no Hospital Macro-Regional de Santa Inês. Acompanhe tudo isso na edição de hoje do seu Caru Notícias, aqui na sua TV Caru. Nós da equipe do Caru Notícia decidimos estar passando a informação a vocês que nos assistem de como o coronavírus, o vírus da Covid-19, atinge o seu corpo. Acompanhe aí a explicação completa da BBC News. Como o coronavírus pode afetar o corpo? O coronavírus se propaga quando a gente inala gotículas que uma pessoa infectada expele no espirro ou na tosse. Ou quando a gente toca uma superfície, uma mesa, por exemplo, onde essas gotas caíram e colocamos as mãos nos olhos, no nariz ou na boca. É por isso que uma das recomendações mais importantes feitas por virologistas é exatamente para a gente lavar as mãos com frequência. E também para a gente tentar manter uma distância de cerca de 2 metros de outras pessoas. Mas e se isso não funcionar e contrairmos o novo coronavírus? Eu sou a Laís Alegrete, da BBC News Brasil aqui em Londres, e nesse vídeo eu vou contar o que pode acontecer com o corpo de quem tem a Covid-19. Vamos lá! Como é principalmente um vírus respiratório, começa infectando a garganta. Ele não pode se reproduzir sozinho, precisa sequestrar o mecanismo das nossas células. E o que ele faz é se fixar às células da mucosa do fundo do nariz e da garganta. Nessa posição estratégica, ele usa as proteínas que ficam na superfície como se fossem uma lança para penetrar na membrana de nossas células. Ele ultrapassa a membrana e já começa a dar à célula a ordem para produzir mais vírus. Em pouco tempo, o corpo pode produzir de 10 mil até 100 mil cópias. Quando estão prontas, destroem a célula de origem e começam a infectar as vizinhas. É quando o corpo percebe que o vírus está lá e produz uma resposta inflamatória para tentar combater esse invasor. Por isso, começamos a sentir desconforto e dor na garganta. A partir daí, vai para os tubos brônquicos, que são as vias aéreas que chegam até os pulmões e causam inflamação nas mucosas que revestem esses tubos. Isso gera irritação e é por isso que a gente começa a tossir. Aí a resposta inflamatória se intensifica porque o corpo está combatendo o vírus e, como consequência, aparece a febre. É nesse ponto que começamos a nos sentir mal e perder o apetite, por exemplo. É importante lembrar que a maioria das pessoas infectadas, 80% de acordo com a OMS, desenvolve apenas sintomas leves, como febre e tosse. 14% vão ter sintomas mais graves, como falta de ar e dificuldade para respirar. E 6% ficarão em estado grave, enfrentarão insuficiência pulmonar, falência de órgãos e risco de morte. A maioria das pessoas se recupera da Covid-19 sem necessidade de tratamento específico. Elas fazem repouso, consomem bastante líquido, tomam paracetamol. Mas a situação pode piorar se o vírus passar dos tubos brônquicos para os pulmões, que é onde causa inflamação, que é a pneumonia. O problema não é apenas a infecção, mas como o nosso corpo responde a ela. Para impedir que a infecção domine nossas células, nosso corpo se defende, produzindo substâncias químicas bastante agressivas. No caso da pneumonia, acaba criando uma congestão nos pequenos sacos de ar na base dos pulmões, os alvéolos. Essas pequenas estruturas são as que normalmente se enchem de ar e, através de suas paredes, ocorre uma troca gasosa, pela qual o oxigênio chega ao sangue e nos livramos do dióxido de carbono. E se o corpo não recebe oxigênio suficiente, ocorre insuficiência respiratória. E o coração, sem oxigênio suficiente pela corrente sanguínea, não consegue funcionar. Quando o corpo não recebe o oxigênio necessário, o paciente deve ser hospitalizado e possivelmente ficar ligado a um respirador. Um dos especialistas consultados pela BBC compara a resposta inflamatória a uma guerra, na qual 2 exércitos lutam entre si
Mas às vezes as bombas caem sobre a população civil ou sobre um hospital ou um museu, mas não atingem o inimigo. Em outras palavras, a resposta do sistema imunológico pode ser tão potente que acaba danificando o tecido onde o vírus está alojado. Uma pergunta que muitos se fazem é se o coronavírus fica nos pulmões ou se pode infectar outras partes do corpo. Alguns especialistas acreditam que a infecção pode sim se espalhar do nariz até o reto. Um estudo publicado na revista científica The Lancet é inconclusivo, mas sugere que a Covid-19 poderia causar danos a outros órgãos, como o coração, fígado e rins, e também a sistemas como a circulação sanguínea. Considerando estudos sobre outros coronavírus, como a Síndrome Respiratória Aguda Grave, a SARS, acredita-se que esse seja o caso sim. E isso pode explicar por que alguns pacientes tiveram diarreia e dor abdominal, além dos outros sintomas que a gente já comentou aqui. Mas, gente, nada disso está 100% confirmado, porque para isso precisa da análise de autópsia e essas informações estão apenas começando a chegar. Isso também vale para as dúvidas sobre possíveis danos a longo prazo. Cicatrizes pulmonares e redução da função pulmonar foram relatados em alguns pacientes, mas a grande maioria até aqui se recuperou completamente. Essas são informações que vão poder ser determinadas com precisão no futuro. Agora, o foco está em ajudar a recuperação dos pacientes em situação mais grave, criar uma vacina e tentar evitar a propagação da doença. As informações desse vídeo foram feitas com base em uma entrevista com William Schaffner, que é professor de Medicina Preventiva e Doenças Infecciosas da Universidade Vanderbilt, nos Estados Unidos. Você acompanhou aí a explicação completa pela BBC News e você viu o quanto é importante você estar se prevenindo contra o vírus da Covid-19. Hoje nós temos na nossa cidade 3 casos confirmados pela Secretaria de Saúde do município de pessoas infectadas com o coronavírus. Como será que a população está agindo diante desta situação? De acordo com o último decreto municipal, é obrigatório o uso de máscara em São João do Caru. E a população segue obedecendo essa medida de prevenção contra o vírus da Covid-19. Na última quinta-feira, 30 de abril, foi confirmado o primeiro caso de infecção pelo vírus da Covid-19 em São João do Caru. A população chegou até a desacreditar da veracidade dos exames, mas a nossa equipe de jornalismo da TV Caru entrou em contato com a vigilância sanitária da cidade e eles nos confirmaram que literalmente é verdade a infecção por coronavírus do paciente que reside no povoado Maguari. Agora cabe à população caruense prevenir-se com as medidas básicas de prevenção, que é a utilização de máscaras e sempre lavar as mãos, seja com água e sabão ou álcool em gel. E você acompanhou aí novamente o quanto é importante que você esteja atento, utilizando máscara, se prevenindo, lavando as mãos, seja com sabão ou álcool em gel. É muito importante, porque você estará cuidando de você mesmo e das demais pessoas. As aulas na rede pública e privada na cidade de São João do Caru estão adiadas. As escolas estão todas fechadas. E a população quer saber quando isso vai terminar. Isso é uma pergunta que não quer calar. Aulas na rede pública e privada na cidade de São João do Caru estão adiadas. As escolas estão fechadas devido à pandemia do novo coronavírus. As aulas presenciais na rede pública e privada no município de São João do Caru seguem sem previsão de retorno. Segundo os últimos decretos municipais e estadual, as aulas estão prorrogadas até o dia 30 de maio e elas podem ser prorrogadas novamente. E a pergunta que não quer calar é como ficará a situação desses alunos que estão sem aula? Até o momento não se tem nenhuma resposta para este questionamento. A única escola da rede estadual de ensino da cidade de São João do Caru, o Centro de Ensino Professora Conceição Brenha Raposo, continua tentando driblar a pandemia com as suas aulas online. Mas uma pergunta que não quer calar por toda a população e pelos alunos é quando tudo isso vai acabar? Quando isso chegará ao fim e os alunos poderão estar retornando às suas aulas normais aqui na rede estadual de ensino?
Bom, e você acompanhou aí que não tem nada certo sobre um retorno das aulas. A Secretaria de Educação da cidade não tem nada a declarar, nem a Secretaria de Educação do Estado também não tem nada a declarar, porque essa situação que o mundo está vivendo é uma situação de alarme e o retorno das aulas só iria aglomerar mais pessoas. Cabe à população aguardar que tudo isso passe e para que assim as aulas possam estar retornando. O Hospital Macro-Regional de Santa Inês divulgou hoje o primeiro paciente recuperado da Covid-19. E isso faz com que a população fique mais feliz, porque nós estamos vendo que pessoas estão conseguindo vencer este vírus. E o Jornal Caru Notícias vai ficando por aqui. Nós agradecemos pela sua audiência, agradecemos por você estar sempre nos ajudando a divulgar informações e entretenimento. Esse é o agradecimento de todos os administradores da TV Caru. Muito obrigado.